O nosso protagonista, ele é super romântico. É uma leitura que eu espero muito dela. Só queria ouvir você existindo. Oi amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, eu sou a Tereza e falo sobre livros. Esse ano definitivamente estamos cheios de lançamentos literários e eu tenho tantos lançamentos aguardados que eu não vejo a hora de ler eles. E nesse vídeo eu vou ler 2 deles. Temos um romance contemporâneo e uma romantasia. E assim, qual dos dois? Eu não sei qual eu começo. Se você me acompanha aqui já tem um tempo, você costuma ver os vídeos do canal, você sabe que eu estava muito ansiosa pra ler esse livro aqui. Um Amor Problemático de Verão, de Ali Raisibod. Age Gap, melhor amigo do irmão. Altas expectativas com esse livro aqui. Eu ainda estou bem no comecinho da leitura, capítulo 4, na página 33. Primeira coisa a comentar. Pra quem não sabe, a nossa protagonista Maya é a irmã mais nova do nosso protagonista do livro Não é Amor, que com certeza é um dos meus livros favoritos de Ali Raisibod. Eu simplesmente amo esse livro, tô obcecada pelo romance do Eli e da Rue, e assim, algo muito importante pra mim, que está me deixando obviamente muito eufórica por essa leitura, é que nesse livro, o Eli e a Rue vão se casar. Então assim, já no começo eu já tive um surtinho. Eu vou ler um comentário que a própria Maya fala sobre o Eli em relação a Rue. A vida de Eli gira em torno de outra coisa, Rue, sua noiva. Então assim, essa frase define muito o Eli, muito, porque ele é definitivamente um homem obcecado. A sua devoção é totalmente focada em Rue. Como eu falei, eu estou bem no início da história, mas antes de fazer comentários sobre a leitura, eu prefiro ler um pouquinho mais, mas mesmo assim, eu quero ler 2 momentos. Um da Maya e outro do Connor. E eu acho que vai definir muito bem a relação deles. É um pensamento da Maya sobre o Connor. Sinceramente, ele não faz meu tipo. Trabalha demais, é rígido demais, obstinado demais, babaca demais. E faz 3 anos que estou apaixonada por ele. Agora eu vou ler um comentário que o Connor fez pra Maya. Assim, o nosso protagonista, ele é super romântico, super. Durma um pouco e pare de agir como uma criança que comeu muito açúcar. Isso não é ser tranquila. Já deu pra perceber que o Connor usa esses comentários enfatizando a idade da nossa protagonista, digamos assim, pra se manter afastado. A escrita de Ali Raisibod tem simplesmente um tipo de droga. É viciante. Então hoje foi muito torturante, porque eu praticamente não li nada, não consegui ler nada por conta do trabalho. Então assim, agora irei sentar com meu livro e ler pelo menos um pouquinho.
Eu estou no capítulo 39, na página 318, então faltam menos de 60 páginas para eu acabar, se eu não me engano. Em Um Amor Problemático de Verão, a gente vai conhecer a Maya, uma garota de 23 anos, incrivelmente inteligente. Como estamos falando de um livro de Ali Raiswood, ela é formada em física. O irmão mais velho da Maya vai se casar com a sua noiva, Rue, que são protagonistas, como eu falei antes, de Não é Amor, e eu sou simplesmente obcecada por esses dois. Então, assim, tive muitos surtos com esses dois aqui, tá bom? Esse casamento vai acontecer em uma pequena ilha da Itália, ou seja, todos os convidados vão fazer essa viagem pra Itália. E tem um convidado que a Maya deseja incontrolavelmente evitar. O melhor amigo do irmão dela, 15 anos mais velho e por quem ela é apaixonada, que é o nosso protagonista Connor. Ele gerencia uma empresa de biotecnologia com seus melhores amigos, e isso inclui o irmão mais velho da Maya. Ele, obviamente, é um homem traumatizado por sua família. Ele sabe que a Maya é apaixonada por ele e ele deixa muito claro que nada vai acontecer entre eles. Então ele sempre enfatiza essa diferença grande de idade entre eles. O que a gente não sabia no livro Não é Amor, e que o livro vai nos mostrar, porque a gente tem duas linhas do tempo. A gente tem o presente, que acontece, né, essa viagem pro casamento do irmão mais velho da Maya, e temos o passado, especificamente 3 anos atrás. E a gente vai começar a entender que esse sentimento que a Maya tem pelo Connor não nasceu do nada. 3 anos atrás, a Maya está na Escócia terminando a sua faculdade. Ela acaba descobrindo que seu ex-namorado agora está namorando com sua amiga. Ela vai acabar tentando entrar em contato com o irmão dela, porém, ela vai acabar falando com o nosso Connor. E nessa ligação, ela vai contar o que aconteceu pra ele e tudo vai mudar. Eles vão acabar se aproximando muito, muitas ligações, muitas conversas. Eles vão criar uma amizade, esse laço forte entre eles. Uma coisa engraçada dentro dessa amizade é que a Maya, ela deixou visível que ela tem interesse romântico nele, e o Connor, como eu falei antes, ele deixa claro que nada vai acontecer. E que para essa amizade permanecer, a Maya decide deixar de lado esse sentimento. Ela não deixa exposto que ela realmente tem um interesse muito intenso nele. Eu quero ler um momento em que o Connor liga pra Maya bêbado. A Maya diz: "Você está bem?" Ele diz: "Eu estou." Ele respira fundo. "Estou sim, só queria ouvir você existindo. Só queria ouvir você existindo." Claramente esse homem não é nem um pouquinho apaixonado por ela. Claramente algo aconteceu entre eles que deu muito problema e o que fez os dois se afastarem por 10 meses. E o que foi que aconteceu? O Connor, assim, um dia, em uma ligação, decide falar isso aqui pra ela. Nessa ligação, o Connor diz pra Maya: "Estou saindo com uma pessoa, Maya. Tenho medo de que ela interprete mal o nosso relacionamento." E assim, uma coisa que me deixou muito estressada no livro é que essa, agora então, ex-namorada dele, está nessa viagem do casamento do irmão da Maya. Então assim, passamos por alguns estresses aqui, tá bom? Depois dessa ligação entre os dois, eles vão passar 10 meses sem nenhum tipo de contato. E assim, eles mantinham contato frequentemente. E vão se ver agora no casamento do irmão da Maya nesta viagem. E dentro desses 7 dias de viagem vão acontecer muitas coisas. Uma coisa que eu também amei e que eu amo em todo o romance. Isso eu acho um ponto tão forte dentro de um relacionamento, eu acho incrivelmente fofo, que é um apelido. E sim, ele tem um apelido pra Maya, que é Encrenca. Então toda vez que ele chama ela de Encrenca, eu surto um pouquinho, porque eu acho isso tão fofo, tão íntimo, eu não sei, eu acho isso muito, muito fofinho. Um outro ponto que eu também sorteio aqui é que a gente tem aparições, a gente tem citações de personagens de Ali Raiswood e de outros livros. A gente tem a aparição de Lucas, de No Fundo é Amor. Sim, eu amei relembrar o quão obcecado o Lucas é pela Scarlett. É incrível a cena. Eu amei essa cena de verdade. E a gente também tem uma citação sobre Jack Smith e a sua esposa Elsie, de Amor Teoricamente. E agora eu vou continuar a minha leitura. Como eu falei, faltam menos de 60 páginas. E assim, eu não me sinto preparada para finalizar esse livro. Eu basicamente penso nele o tempo todo e quero ler ele a todo instante. Eu não
estou sabendo lidar. Esse final foi tão fofo que eu chorei. Meu interesse já estava muito alto com esse livro, porque em Não é Amor, a gente tem alguns gatilhos sobre esses dois. Então meu interesse já estava muito alto e assim, a escrita de Ali Raiswood pra mim é certeira. Eu amo a escrita dessa mulher. Então aqui a Ali trabalhou um pouquinho na relação entre a Maya e o seu irmão mais velho, o Eli. O relacionamento deles não foi perfeito desde o início. Então eles perderam os pais muito cedo. O Eli teve que ficar com a custódia da Maya. A relação dos dois era muito complicada, era cheia de embates. Então assim, ver a evolução do relacionamento dos dois foi incrível. A própria relação da Maya com a Rue também foi maravilhosa. Eu sei que muita gente se incomodou com a Maya ser muito clara sobre o desejo dela, sobre o interesse dela no Connor. Muitas pessoas definem a atitude, o comportamento da Maya nesse livro como humilhação. E eu não vi desse jeito de verdade. Eu vi uma jovem mulher mostrando, sendo sincera com os seus sentimentos. Eu sentia que a Maya lá no fundo enxergava o interesse do Connor. Uma coisa que eu gosto muito na escrita da Ali é que ela é muito responsável nos assuntos que ela vai inserir dentro do enredo dela, dentro da história dela. E aqui a gente tem como foco principal a diferença de idade entre os nossos protagonistas, 15 anos. E ela foi tão responsável, ela deixou tão claro o ponto em que os nossos protagonistas começaram a se interessar romanticamente um pelo outro. O Connor, gente, um homem criado por Ali Raiswood, ele é simplesmente obcecado por essa mulher aqui, ok? Ele é simplesmente obcecado pela Maya. Ele é cheio de atos de serviço. Ele tinha muito receio da falta de equilíbrio entre os dois, do que significava essa diferença de 15 anos entre eles, e ele não queria prender a Maya. Eu estou simplesmente obcecada por isso aqui, de verdade. Claramente, ele foi um incrivelmente 5 estrelas. É um romance contemporâneo, incrível, mais 18, que me entregou tudo que eu espero que tenha em um livro de romance. Eu amei a química do casal, a construção do casal. Eu amei os personagens secundários. Eu amei que a Rue e o Eli aparecem aqui muitas vezes. Eu achei tão incrivelmente fofo ver e relembrar o quanto o Eli é perfeito pra Rue. Eles são incríveis. E assim, gente, eu amo tudo em relação a esse universo aqui. Eu sinto que a minha opinião, ao terminar O Amor Problemático de Verão, foi meio que incompleta. Então eu quero destacar 3 coisas aqui sobre o livro. A primeira, com toda certeza, ele é o livro menos científico de Ali Raiswood. Então é um livro engraçado, fofo, ele é quente, também temos cenas hot. Porém, ele é um livro leve. E assim, diferente da maior parte dos livros de Ali Raiswood, aqui a gente não tem um vilão. Basicamente, o nosso impasse aqui é o nosso protagonista masculino. E no Amor, a gente tem um ponto de vista também do nosso protagonista masculino, o que eu fiquei extremamente feliz. Então eu acreditava que talvez pudéssemos ganhar o ponto de vista do Connor nesse livro, porém não aconteceu e eu não fiquei chateada, porque eu amei a nossa protagonista feminina. E o meu segundo ponto é porque, como eu falei com vocês, o nosso impasse aqui é totalmente o nosso protagonista masculino. Então, se ganhássemos o ponto de vista dele, ia ficar muito escancarado os motivos e as razões dele fugir tanto da Maya. Eu gostei muito do livro, como eu falei, foi um 5 estrelas. E agora voltamos um pouquinho ao passado e eu volto aqui para falar sobre a minha leitura atual. Agora vamos para a nossa próxima leitura, que assim, eu estou incrivelmente ansiosa. Eu estava aguardando muito por esse momento, mas assim, com muito medo também, porque é uma leitura que eu espero muito dela, que é Aliada do Vilão. E assim, é um livro bem longo, eu estou com receio do que me espera aqui. Eu comprei Aliada do Vilão na pré-venda, então eu recebi o livro com alguns brindes. Então veio com um marcador, um card que diz: Senhor, não posso decapitá-lo com suas mãos na minha cintura. Além do livro, a minha parte favorita é isso aqui, que é um pôster incrivelmente lindo dos personagens, claramente. Sempre que eu olho esse pôster, eu fico mais ansiosa pela leitura. E assim, na minha opinião, eu acho que todos os livros deveriam vir com uma fanart dos personagens. Isso facilita tanto, isso evitaria tanto spoiler. Além desses brindes, também veio uma plaquinha de recados. Sinceramente, eu não sei se vai ajudar, mas eu resolvi ler o último capítulo de Aprendiz do Vilão, que tem vlog aqui no canal, só pra lembrar realmente de algumas coisas que aconteceram no final desse livro, porque ele realmente foi, ai meu Deus. E assim, de verdade, eu estou esperando tanto desse livro. Principalmente, eu estou esperando muito dizer
desenvolvimento de romance aqui. Eu de verdade espero que a Hannah não decepcione nessa parte, porque estou esperando e quero muito romance nesse livro. Eu de verdade não esperava um capítulo agora narrado pelo Reinaldo, e ele disse algo que eu estou surtando. Sem dúvida, o melhor de tudo era ver seu melhor amigo, o vilão, um homem que Alexander jamais imaginará que abriria seu coração frio e recluso, se apaixonando total, completa e perdidamente por Ivy Sage. E a cena do cachecol foi assim, simplesmente dolorida, porque eu estou, pelo amor de Deus, fiquem juntos. Eu estou no capítulo 53, na página 368. Eu estou surtando, principalmente na próxima cena que eu vou ler desse livro. Pra você que não conhece essa trilogia atualmente de Assistente do Vilão, a gente vai conhecer a nossa protagonista chamada Ivy, que precisa sustentar a sua irmã mais nova e o seu pai doente. Eles moram em um reino chamado Renedown, que é governado por um rei, e a gente possui um vilão também. A Ivy está voltando de mais uma entrevista de emprego fracassada, e ela acaba se deparando com uma situação meio complicada, e quem a salva é o nosso vilão. E assim, a Ivy não fica chocada pela situação onde ela se encontra ou por estar próxima do vilão, né, do temido vilão do reino, mas sim porque o vilão é simplesmente maravilhoso. Bom, o vilão vai acabar oferecendo uma vaga de emprego para Ivy e ela vai se tornar a assistente do vilão. Depois que a Ivy é contratada, acabam acontecendo muitas coisas, e uma delas é, ela se apaixona pelo vilão, pelo seu chefe. Nos 3 livros, basicamente, a gente vai acompanhar esse romance muito lento entre a Ivy e o vilão. Existem vários obstáculos para esse romance acontecer. Temos personagens secundários incríveis aqui. Romances secundários incríveis. Bom, dentro desses 3 livros, os nossos personagens vão ter vários objetivos, e um deles é salvar o reino, já que a sua magia está totalmente desequilibrada, e para isso eles precisam cumprir uma profecia. Aqui a gente tem muitos mistérios, revelações. É um livro muito divertido e tem muito a vibe de Disney. Como eu falei com vocês, o romance entre a Ivy e o vilão é muito lento. Um slow burn bem real aqui. Existem vários obstáculos também para que esse romance não aconteça. Então assim, dentre os 3 livros, definitivamente o terceiro é o que mais estamos ganhando interações de romances entre os dois. O nosso vilão claramente tem um apelido para Ivy, que é Furacãozinho. E assim, surtei em todos os momentos que ele citou Furacãozinho no livro. E assim, eu quero ler 2 momentos que eu surtei horrores. A Ivy fala:
fala: eu o esfaqueei no pescoço. Não basta para o Senhor? Ele balançou a cabeça, o semblante rígido. Não se ele tiver te tocado. Não se qualquer um deles tiver encostado um dedo sequer em você. A Ivy fala: Senhor, sua magia. E ele diz: minha magia não importa. Ninguém encosta em você nesse momento a não ser eu mesmo. E agora eu vou continuar a minha leitura, porque como eu falei, eu estou em um momento assim muito inspirado no romance entre os dois. Eu amei o quanto esse livro foi movimentado nas últimas páginas. Foi surto atrás de surto. No final a gente ganhou algumas revelações. Uma delas não me surpreendeu tanto em relação ao Tristan. Eu estou, meu Deus, como essa profecia vai se formar no final? O que vai acontecer com os participantes dessa profecia? Aqui a gente tem diversos pontos de vista, que eu considero bom e ruim, porque o capítulo sempre acaba em uma cena assim muito impactante e acaba indo para um outro ponto de vista, um outro personagem que está em uma outra cena. Então assim, eu fico, oh meu Deus. Enfim, mas amei acompanhar todos os nossos personagens, cada ponto de vista. Eu amei os romances. Eu digo, isso aqui é um slow burn raiz. Terceiro livro é que ganhamos realmente um romance mais concreto, digamos assim. Então assim, aqui a gente tem uma cena hot, que ela não é nada descritiva, mas temos algumas cenas mais quentes e assim, me fizeram surtar, ok? Mas assim, é uma história muito divertida, é uma história que passa muito aquela vibe, como eu falei antes, da Disney. É um enredo que, por mais que aconteça assim algumas coisas mais, ai meu Deus, pesadinhas, é tudo muito mais leve. A história é muito divertida, os personagens são muito divertidos, a gente tem vários diálogos super engraçados, e o que torna a história muito mais leve. E assim, eu amei esse livro, de verdade. Eu digo assim, se você não for uma pessoa que se apaixonou pelo universo e pelos personagens assim tão intensamente, talvez você ache que esse livro seja um pouquinho mais enrolado, porque ele tem uns momentos que você fica, não sei se, sabe, seriam necessários. Mas pra mim, como uma pessoa que amou, principalmente o segundo livro, eu amei esse livro aqui, eu amei as cenas de romances que a gente ganhou aqui. Então assim, em relação a Ivy e ao vilão, a gente é assim muito bem alimentado, ok, nesse livro. Como o final do segundo livro, esse final do terceiro livro foi muito, ai meu Deus, sempre tem que acontecer algo muito ruim pra que afaste a Ivy do vilão, e isso aconteceu aqui e eu estou, meu Deus, protejam esses dois. Então eu não sei como a Hannah vai seguir com a história. Acredita-se que o próximo livro seja o último, mas nunca sabemos, não é? Mas assim, pra mim foi um 5 estrelas. Toda vez que tivemos um furacãozinho, eu surtei um pouquinho. Tivemos poucos, e eu entendo que a Hannah faz isso basicamente pra que realmente seja algo mais especial. Aqui a gente tem o vilão, que é literalmente um homem rendido, obcecado, assim, pela nossa protagonista. E aqui a gente ganhou uma declaração tão
fofa que eu fiquei, ai meu Deus, que eu preciso ler. Uma pessoa pergunta pro vilão: você ama quem? Ele responde: ela. Tudo que eu jurei quando você me traiu, que eu jamais sentiria nada de novo, foi inútil contra ela. Ela enfraqueceu todas as defesas que você me fez construir. O momento em que eu a conheci e todos os dias desde então foram irritantes, confusos, sufocantes, frustrantes, enlouquecedores e o mais absoluto caos. Você não pode dizer que não sou capaz de me importar com outras pessoas. Quebrei cada uma das promessas que fiz pra mim mesmo. Não tive escolha em amá-la. Eu surtei muito com isso aqui, vocês não têm noção. Mas como eu falei antes, foi um 5 estrelas. Eu amei isso aqui. Mas bom, minha gente, esse foi o vídeo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, que de alguma forma eu tenha incentivado vocês a lerem mais um pouquinho. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!